discernimento e tem nos capacitado. Papai querido, nós te louvamos por este momento, na tua presença. Que o Senhor continua fazendo a tua obra, ó Pai, no meio da tua igreja. Papai querido, nós já louvamos o Senhor nesta noite, nós já sentimos a tua presença, o teu sobrenatural. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a palavra que venha ser ministrada, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações nesta noite, continuando trazendo vida para as nossas vidas, ó Pai, a vida do Senhor sobre nós, trazendo a esperança, trazendo a cura, trazendo a libertação e a nossa salvação. Papai querido, apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. Continua, Senhor, falando conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pegue as vossas Bíblias, irmão, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 14. 2 Samuel, lá no começo. 2 Samuel, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 a 14. Amém? Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas e fê-los deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pregavam tributo. Também Hadadezer, filho de Rebe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pregavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Boratai, de cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de continuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amoleque e dos despojos de Hadadezer, filho de
Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando ao voltar de feriu os sírios, matou 18.000 homens no vale de Sal. Por guarnições em Edom, em todo o Edom pôs-se guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Podeis assentar, irmãos. Vitórias. Davi que se consagra rei e vitorioso, luta com várias tribos e vence todas elas porque lutava com Deus. Mas o que fez Davi se tornar um homem tão forte e poderoso? O que fez Davi se tornar tão rei nesse momento? Um dia um menino nas malhadas. Um dia o Senhor manda Samuel até aquele lugar. Davi não estava esperando, seu pai não estava esperando, seus irmãos não estavam esperando. Mas Deus já sabia que algo ia acontecer na vida daquele menino. Muda a vida dele naquele momento. Sabe por quê? Porque Davi saiu das malhadas. Davi saiu da sua zona de conforto. Davi saiu de uma pacata caminhada, cuidando de ovelhas. Não tinha emoção na sua vida, a não ser matar ursos e leões, para enfrentar as dificuldades que Deus ia colocar na sua vida para que se tornasse um rei. O que fez Davi nesse momento se tornar tão poderoso, a ponto do povo confiar e amar a Davi? Será que Davi, depois que sai das malhadas, se torna esse grande guerreiro? Ou ele passou por momentos de medo, de dificuldade? Teve tristeza no seu coração? No momento da sua vida, talvez nem acreditou mais que poderia ser aquele grande homem que Deus estava levantando? Porque às vezes passamos isso por nossas cabeças por causa da dificuldade que Deus coloca. Mas quando você vence, você vê que Deus está com você. Porque Davi se torna tão poderoso no momento que as nações que estavam lutando com ele, pelejando com ele, estavam todas caindo na sua frente, caindo na sua espada. Porque Davi, assim como nós, não lutou sozinho, lutou com Deus. E quando você luta com Deus e sai das malhadas da sua zona de conforto, você se torna um vencedor. E as pessoas vão também acreditar na sua força, porque sabe que não é força sua, é força de Deus. Você acha que Davi, quando enfrenta Golias, Davi tinha certeza que Golias ia cair? Porque se Davi tivesse a certeza que Golias ia cair, ele tinha pegado apenas uma pedra. Ele pegou 5 ou 3, eu não me lembro direito. Mas ele pegou mais de uma pedra. Porque se por acaso a primeira falhasse, existiria a segunda e a terceira. Então a confiança de Davi não estava tão grande no seu coração, porque estava começando uma luta, estava começando uma dificuldade, estava começando as provas virem, as perseguições. Saul fala que aquele que vencesse aquele gigante ia ganhar a sua filha como presente, ia ficar isento de impostos. Davi olha para o seu pai velho e fala: eu vou enfrentar essa dificuldade, porque acreditou de verdade que Deus poderia salvá-lo, que Deus poderia vencer a sua luta. E ele entra pregando a palavra e sai pregando a palavra de Deus, porque o crente firmado na palavra, ele vence batalhas é na pregação, ele vence batalhas é na oração, porque Deus que peleja por nós. Ou vocês ainda acreditam que foi Davi com aquelas pedras que conseguiu sozinho derrubar aquele gigante? Está mais que provado que não foi. Está mais provado que foi Deus na vida desse menino. Está mais que provado que se não fosse Deus na vida de Davi, ele ainda estaria nas malhadas, ele ainda estaria oculto, escondido. Ninguém saberia quem era Davi, porque quando Deus coloca a mão sobre você, sobre a sua cabeça, se você observar e se você for fiel com Deus, porque Ele é fiel, a fidelidade vem de Deus, Ele te levanta e mostra para todas as nações. Hoje, nos dias de hoje, você vai ver grandes pregadores americanos, ingleses, que tem o seu nome sendo falado nesse momento, porque andou também com Deus. E não é diferente para cada um de nós aqui. Se você acreditar de verdade, Deus faz a diferença na sua vida e mostra para as pessoas e fala: olha o que eu estou fazendo na vida desse povo meu. É assim que Deus age. Davi chora.
Davi fica com medo, mas em momento nenhum Davi pensa em desistir. Davi passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos no cotidiano, e nós somos vencedores, porque muitos de nós aqui passou por dificuldades grandes e hoje glorificam o nome de Deus, porque Deus tem mudado o coração. Assim também foi na vida de Davi, que recebe depois de receber, depois de lutar e vencer Golias através do Senhor, recebe o que Saul prometeu, mas depois que Saul dá a sua filha como noiva de Davi, como esposa de Davi, lá na frente, por causa da inveja, ele a toma de volta. E como você acha que Davi ficou? Triste, mas continuou olhando para Deus, continuou acreditando que Deus faz a diferença, e ia fazer a diferença na vida desse pequeno menino que estava se tornando um grande homem. Aqui nesse momento você vê um guerreiro, um homem preparado pela própria palavra de Deus aqui, que começa a vencer e vencer batalhas e obstáculos, e as pessoas começam a acreditar e temer, porque sabia que Davi não estava lutando sozinho, porque esse menino saiu das malhadas, porque acreditou de verdade na palavra de Deus. Já não era mais aquele menino escondido, agora Davi começava o nome a crescer, porque quando Deus pega você, o seu nome se torna grande. Basta você acreditar de verdade, continuar caminhando como ele fez. Em Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, Novo Testamento, Lucas. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, enquanto um dos barcos, que era de Simão, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha que coisa maravilhosa, assim como nós estamos tendo essa dádiva de Deus de sair das malhadas, sair de lugares onde ninguém conhece você, ninguém ouviu falar de você, mas quando Deus pega você, o seu nome começa a crescer na palavra dele. Aqui uma mudança grandiosa na vida de Simão Pedro. Todas as pessoas no mundo hoje conhecem quem é Pedro. O mundo já fez músicas para Pedro. Pedro é glorificado. Existem cidades com o nome de São Simão Pedro. E esse Pedro sai das malhadas também porque o Senhor Jesus olhou e viu algo diferente na vida dele. Ele passa a noite inteira pescando, não pega nada naquele momento. Quando ele se depara lavando as redes, o Senhor Jesus, um Deus, pede o seu próprio barco para subir em cima e pregar o Evangelho. Talvez aquela maneira de abordar Pedro, pegando o seu próprio barco, Pedro ficar observando, o que esse cara quer com o meu barco? Talvez aquela atitude de Jesus de chamar a atenção, porque Deus sabe como chamar a nossa atenção. Mas Ele quer que depois que Ele chame a sua atenção, você se prontifique a andar no caminho dEle. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele fala para você que vai ver dificuldades, a porta é estreita, mas Ele também fala que você vai andar com Ele agora, e a partir desse momento Ele vai ser responsável pelo caminhar de cada um de nós aqui nesse lugar, e vai nos transformar. Quanto maior é a dificuldade que vier para você, glorifica o nome de Deus, que Deus está trabalhando neste lugar. Pedro começa a prestar atenção na pregação do Senhor Jesus, de uma certa maneira, que quando o Senhor Jesus termina a pregação, fala: volte, jogue as redes. Pedro fala para Jesus: eu sou pescador, eu conheço, hoje não está para peixe, nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. Poderia ter dito para o Senhor Jesus:
Eu conheço melhor de pesca do que o Senhor. Mas ele estava ouvindo a palavra, e aquela palavra naquele momento tocou seu coração, e ele acreditou a mesma coisa que aconteceu com Davi. No momento que ele acredita, ele sai das malhadas, ele sai da sua zona de conforto. Poderia ter ido embora para sua casa, choramingar e dizer para sua esposa: não pegamos nada hoje, nós trabalhamos, mas não pegamos nada. Já estava cansado a noite inteira pescando, para que ia voltar? Porque ele tinha ouvido a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus e você obedece, o milagre acontece. Talvez não aquele milagre grandioso a qual muitas pessoas chegam buscando, mas a partir do momento que você vem, Deus vai trabalhando no seu coração e vai transformando e colocando coragem, determinação, amor, e tudo aquilo que ele fez na vida de Pedro. Talvez se Pedro não tivesse voltado e feito a vontade do Senhor e lançado a rede naquele lugar, talvez ninguém hoje estaria pregando sobre esse grande homem que andou com Deus, porque ele era homem igual a qualquer um de nós aqui neste lugar. Ele não era filho de Deus, ele era filho dos homens. Era Pedro. Ele era falho e tinha dificuldades, ele tinha erros, ele tinha pecados na sua vida, e é tão grande que no momento que ele volta, depois de pescar vários e vários peixes, que tiveram que chamar outro barco, porque acreditou na palavra do Senhor, porque saiu da sua zona de conforto, ele fala para o Senhor Jesus: afaste de mim, porque eu sou pecador. Então ele estava entendendo o que Jesus estava pregando, porque a partir do momento que você olha para dentro do seu coração e vê que você precisa de transformação, e verdadeira, não é passar a vida inteira numa igreja e continuar agindo das mesmas maneiras, é você se esforçar ao máximo, fazer o que João Batista falou: arrependei-vos, e dar fruto de arrependimento. Aí você se torna grande. Mas é um processo, é uma caminhada. A partir do momento que Pedro observou e falou para o Senhor Jesus: afaste-me que sou pecador, a vida dele já foi mudada. Ele já se transforma no pregador, ele já se transforma no apóstolo do Senhor Jesus. Não. Assim como Davi teve lutas e teve choros, teve momentos que Pedro também chorou. Teve momentos desse grande homem que de repente começa a deixar tudo que estava fazendo para seguir o Senhor Jesus. E quando a gente faz isso, a maioria das pessoas do mundo vai olhar e falar: é mais um doido pregando o Evangelho. Largou tudo que estava fazendo para acompanhar o Senhor Jesus. Mas logo o Senhor Jesus começa a fazer milagres, começa a mostrar que era diferente, começa a mostrar a palavra de Deus, começa a falar sobre salvação, sobre vida eterna, e ele continua acreditando. E ele chora no momento. Provavelmente Pedro chorou em várias ocasiões quando viu Jesus fazer milagres. Mas o choro mais doído de Pedro foi quando ele nega o próprio Senhor Jesus, a qual ele andou com ele todo aquele tempo. Naquele momento, você prestar atenção, Pedro reconheceu de verdade quem era Jesus. O problema é nós reconhecermos que nós somos dependentes, que o Senhor Jesus é Deus e que Ele nos transforma, e que nós precisamos continuar nessa caminhada, não importando com o que as pessoas falem, mas importando com o que Deus fale com cada um de nós, porque Ele sabe todas as coisas. Por isso que o Senhor Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro se torna esse grande alicerce, porque saiu das malhadas também, assim como Davi. Teve momentos de tristeza, de choro, teve momentos que Pedro quis abandonar e abandonaram. Teve momento que todos os discípulos deixou Jesus sozinho naquele lugar. O momento que mais Jesus precisou de todos aqueles que andou com ele durante 3 anos e meio, e naquele momento Jesus se vê sozinho, todos eles fugiram, deixando o Senhor Jesus. Mas depois o Senhor Jesus é que foi atrás de cada um deles e mostra para nós continuarmos firmes na palavra de Deus. Haverá momentos de choro, haverá momentos de intriga, haverá momentos de tristeza, mas tudo isso faz parte do processo de crescimento espiritual. Foi na vida de Davi e de Pedro também.
Por que você acha que Davi está lutando como ele estava? Agora Davi se torna um homem vencedor, e todas as batalhas que Davi estava enfrentando, estava vencendo. Davi agora não estava mais fugindo de Saul. Davi agora era rei. Agora Davi estava lutando pela palavra de Deus, lutando por aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos, para unir as 12 tribos, fazer aquelas tribos se tornarem fortes, de um rei nomeado segundo o coração de Deus. Mas ele também chorou, ele também errou, ele também cometeu várias e várias atrocidades, tantas que quando ele tenta fazer o templo do Senhor, o Senhor fala: não, vai sobrar para o seu filho, porque tem muito sangue nas suas mãos. Davi poderia ter ficado nas malhadas sem nenhum sangue nas suas mãos, tomando conta de cordeiros. Mas ele resolve acreditar de verdade que Deus pode fazer a diferença nas nossas vidas, e ele faz. Vai haver obstáculos, mas você agora é vencedor. Você já venceu vários obstáculos, mas você tem que olhar sempre para a palavra de Deus, e ela faz a diferença, assim como fez na vida desses grandes homens. Por isso que lá na frente, Pedro se torna um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. E podia colocá-lo preso em qualquer lugar que colocasse, ele continuaria falando glória a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Em Eclesiastes 2, a palavra de Deus fala assim, Eclesiastes, depois de Salmos, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 2. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, as felicidades, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Entreguei-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, um dos reis mais sábios até os dias de hoje. Sabe por que Salomão, até os dias de hoje, se fala em Salomão? Quando alguém fala em sabedoria, você pode ver em filmes, coloca sempre Salomão. Sabe por quê? Porque Salomão andou com Deus. Teve um momento da sua vida que ele não quis mais andar com o Senhor. É livre-arbítrio, serve para qualquer um de nós. Mas ele teve o conhecimento de quem era Deus, fez um templo, Deus habitou. Mostra que Deus não obriga você a fazer nada. Davi não foi obrigado a enfrentar todas aquelas dificuldades, assim como Pedro também não. Mas esses grandes homens resolveram ver aquilo que estava além da visão humana, andar com Deus, o Criador dos céus e da terra. Quem de nós não quer ter intimidade com Deus? Saber que Deus nunca perdeu uma batalha, e se você começar a andar com Ele, também não vai perder. Salomão fez uma escolha. Talvez
Esse livro de Eclesiastes, depois que Salomão já estava velho, depois dele ter tido vários erros da sua vida, porque Deus falou com ele, não faça isso, não faça aquilo, mas ele não acreditou na palavra do Senhor, e começou a fazer a sua própria vontade, mostrando para nós, olha o exemplo que está dando Salomão. Se vocês fizerem como ele fez, no final vocês vão ver que a vida sem Deus não vale a pena, a vida sem Deus não tem sentido. Não adianta você conquistar ouro, prata e tudo que você imaginar na sua vida. Você compra um carro novo hoje, amanhã você olha a cor daquele carro, já não está bom mais. Você compra uma moto de 1000 cilindradas, amanhã você olha naquela moto, ela já não está boa mais. Mas a palavra te sustenta, a palavra te fortalece, a palavra te dá vida, a palavra faz mostrar para você que Deus é muito melhor do que tudo isso que a gente, quando estava no mundo, olhava e desejava. Temos que desejar a palavra de Deus. Salomão, o homem mais rico do mundo, está falando tudo é vaidade, porque depois que ele envelhece é que ele vê direito que a vida que ele parou de andar com Deus ficou sem sentido para ele. É isso que ele quis dizer que é vaidade. Tudo aquilo que ele conquistou não teve sentido nenhum. As únicas coisas que tiveram sentido na vida de Salomão foi quando ele fez a vontade de Deus, construiu aquele templo, Deus habitou, fez sacrifícios, vários sacrifícios para o Senhor. Ali a vida dele tinha sentido. E ele mostra para nós. Ele não está dizendo isso aqui na teoria, ele está dizendo na prática, porque ele participou. Desde que quando foi entregue para ele a coroa para ele reinar, que era do seu pai, até o final, Deus honrou. Mas não honrou por causa das atitudes de Salomão, honrou Salomão por causa de Davi, seu pai. Vê tanto que Deus é longânimo, grandioso nas nossas vidas. Mas temos que acreditar de verdade na palavra, sair da nossa zona de conforto, sair das malhadas, fazer algo para que as pessoas possam olhar e falar, é povo de Deus, fazer algo para que o Senhor se orgulhe e falar, meu servo está fazendo diferente. Foi assim na vida desses grandes homens. Você acha que Davi estava lutando por causa dele? Não, ele estava lutando por causa de Deus que tinha colocado para ele fazer a vontade do Senhor. Muitas batalhas sendo enfrentadas e muitas batalhas sendo vencidas. Davi não era mais aquele fugitivo de Saul. Agora era o povo que estava fugindo de Davi. Eram as nações que estavam fugindo de Davi, porque Deus estava com ele e ele estava conquistando. Porque quando nós passamos a conquistar na palavra do Senhor, nós somos vencedores. A palavra de Deus fala lá em 1 Reis 19, 1 Reis 19, lá atrás, 1 Reis 19, Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Um dos maiores profetas de todos os tempos, Elias, tão grandioso que o nome dele foi falado lá na frente, profetizado de novo por Isaías, a voz que clama no deserto. João Batista pregando na unção de Elias. Nasceu forte? Não. Teve coragem o tempo todo? Também não.
Saiu das malhadas, assim como Davi saiu das malhadas, saiu do lugar onde ninguém conhecia, ninguém sabia quem era esse Elias, até o momento que ele leva a palavra de Deus para Acabe e Jezebel, e a chuva para de cair. Começa uma perseguição na vida dele, porque se você se tornar crente verdadeiro, quanto mais crente, maior a perseguição, lembra disso, mas maior é a vitória. Num determinado momento da vida de Elias, depois de vencer 400 profetas de Baal, Deus manda um fogo do céu e desce, lambendo tudo que tinha, jogou água ainda no sacrifício. Uma ameaça de Jezebel foi o suficiente para fazer Elias chorar de medo, não querer mais viver. Somos nós. Você acha que nós somos corajosos o tempo todo? Momentos de dificuldade vão vir, mas Elias, quando ele fica com medo, o que é que Deus fala para ele? Deus dá para ele o alimento. Essa palavra que nós estamos alimentando é o mesmo alimento que Elias comeu. E ele andou depois disso 40 dias, e aí ele esconde de novo. Então você vê que Elias, na sua caminhada, depois que sai das malhadas, teve medo, chorou, passou fome, passou dificuldades, mas no meio de tudo isso ele viu milagres acontecer na sua vida. Vai haver milagres se você continuar caminhando no meio das dificuldades que Deus colocar, porque a partir do momento que você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, Ele que te guia, agora os caminhos são deles. O seu caminho passa a ser o caminho de Deus, mas você tem que deixar isso acontecer na sua vida. Como? Buscando. Como? Querendo, falando de Deus, aprendendo, ouvindo, olhando a palavra, sabendo que isso é um alimento, é uma letra que é escrita por homens, mas é inspirada por Deus. Se você não tiver fé, é só uma letra, mas se você tiver fé, a palavra de Deus aqui sendo falada no seu coração, é você vendo Elias aqui nesse momento, na maior dificuldade da sua vida, chorando, depois de vencer 400 profetas de Baal. Mas ele sabia que não era ele que tinha vencido. Quem tinha vencido os profetas era Deus. Por isso ele ficou com medo, porque achou que agora ele estava sozinho. E Deus vem, manda um anjo e conforta o coração dele, falou: você não está sozinho não, filho, você é meu servo. A mesma coisa Deus fala com cada um de nós. Quando você sentir que você está triste, que você está num lugar onde você não vê ninguém, só está você, lembra que Deus está do seu lado, ouvindo cada palavra que você falar para Ele, e Ele vai te dar o alimento, porque a palavra de Deus ao mesmo tempo é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito, é alimento para nós. Somos espirituais. Esse Elias faz tanta vontade de Deus, que ele não morre. Sabia que Elias não morre? Ele é levado numa carruagem de fogo. Sabe por que ele é levado? Para depois voltar, para depois continuar voltando. Quando ele voltou como João Batista, depois quando o Senhor Jesus na transfiguração, olha quem estava lá, Elias de novo. Até Pedro manda fazer uma cabana, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Sabe por quê? Porque quando você anda com Deus, o seu nome vai ficando ecoado no tempo, porque Deus é eterno, o seu nome passa a ser eterno e Deus passa a te usar também. E as pessoas vão vendo tão grandioso é a diferença de quem anda com Deus, porque quem anda com Deus não se preocupa com materiais, se preocupa com espirituais, se preocupa com pessoas para serem transformadas e para serem libertas pelo poder da palavra de Deus. Para terminar, em Atos dos Apóstolos 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, Atos 16, 19, capítulo 16, versículo 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos protetores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade
propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo, mas um grande homem, assim como nós, que estava no mundo antes, perseguindo, caluniando, mas ele recebe uma oportunidade de sair das malhadas. Ele recebe uma oportunidade de sair aonde ninguém o conhecia. Se Paulo tivesse perdido aquela oportunidade na estrada de Damasco, quando Jesus falou com ele, não teria escrito esses livros. Não saberíamos quem era Paulo, não saberíamos da grande obra que ele fez. Enfrentou romanos com a palavra de Deus, foi assaltado, enfrentou gregos com a sua sabedoria, os gregos com a sabedoria e Paulo com a palavra de Deus. Não importava quem eram as pessoas que ele tinha que pregar, porque ele pregava Jesus Cristo e Cristo crucificado. Mas no meio dessa caminhada, esse homem se torna tão grandioso, porque soube esperar o tempo determinado por Deus na vida dele. Assim como Davi, que acredita que andar com Deus é melhor do que enfrentar dificuldades com Deus, é melhor do que ficar parado. Porque quando você anda com Deus, Deus te levanta, se você for verdadeiro com Ele. Porque Ele quer que cada um de nós continuemos a ganhar almas ao Senhor, e crescer na palavra do Senhor, e fazer a vontade de Deus. Esse Paulo continuou pregando em várias cidades, em vários países, não importando com as pancadas que ele levava, porque quando batia, ele continuava levantando e pregando o Evangelho, porque ele sabia o valor que é você andar com Deus. Davi também sabia o valor que era andar com Deus. Salomão também soube, teve escolhas, não quis mais andar com Deus, livre-arbítrio. Mas aqueles que andaram com o Senhor até o final se tornaram vencedores, estão na glória eterna do Senhor. Paulo e Silas, depois de ter apanhado e ser presos, poderiam estar aqui dizendo: por que nós estamos nessa situação? Não fiz nada para estar aqui. Porque quando a gente está no mundo, a gente choramingo por qualquer coisinha medíocre, pequena, você começa a chorar e resmungar. Eles tinham levado uma sova, apanhado de verdade. Sabe o que eles fizeram quando foram presos? Pelos pés e pelas mãos, continuaram louvando o nome de Deus. Sabe o que Davi fez quando estava sendo perseguido pelo seu sogro Saul? Continuou louvando o nome de Deus. Assim, sabe o que Elias fez quando estava fugindo de Jezebel? Que ele chorou e teve medo, continuou louvando o nome de Deus, porque Deus tirou cada uma dessas pessoas das malhadas, tirou cada uma dessas pessoas da sua zona de conforto, tirou cada um deles onde ninguém conhecia e colocou no mais alto grau, que é a sua palavra. E nesse momento milhares de igrejas e milhares de pessoas estão pregando sobre esses grandes homens, porque fizeram de verdade a vontade do Senhor, porque não ficaram na sua zona de conforto, não ficaram lamentando, simplesmente se levantaram, mesmo presos, assim como Paulo e Silas, glorificando o nome de Deus. E Deus foi lá e mostrou a diferença que era na vida deles, quebrando todas aquelas cadeias. Porque quando você anda com Deus de verdade, não existe lugar que te coloque, que te prenda, porque Deus liberta cada um de nós. E esse é o verdadeiro sentido da palavra do Senhor, nos tornarmos vencedores em Cristo. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.
que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando, assim como fez na vida desses grandes homens que andaram com o Senhor, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite. Vamos estar orando pelos pedidos de orações, pela vida dos irmãos que não vieram, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite. Vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário e esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João e Enzo, Rafael, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá e Jonathan. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, a Tua palavra nos diz, ó Pai, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E nós ligamos, ó Pai, esse pedido de oração em favor a cada nome que foi citado diante da Tua presença nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha alcançar cada um deles nesta noite, trazendo a paz do Senhor, trazendo o refrigério, trazendo, ó Pai, a cura do Senhor sobre a vida de cada um deles nesta noite. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um deles, ó Pai, a necessidade material e espiritual. Papai querido, alcança também os irmãos que não puderam vir. Papai querido, alcança, ó Pai, com a Tua misericórdia também nesta noite. Alcança com a Tua paz, com o Teu refrigério. Alcança com a Tua força nesta noite, é o que nós te pedimos. Papai querido, e nós queremos te agradecer por termos esse privilégio de estarmos aqui, ó Pai, como intercessores em prol dessa vida. Porque nós estamos aqui, ó Pai, porque fomos resultado de orações. E nós vimos a Tua fidelidade nas nossas vidas. E nesta noite, ó Pai, nós queremos ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Que da mesma forma que o Senhor veio nos alcançar, que o Senhor venha alcançar cada um, ó Pai, que nós estamos clamando aqui nesta noite em favor. Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu. Abençoa os irmãos que não puderam vir. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. Com as bênçãos sem medida do Senhor é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.